Boa noite a todos, é um prazer muito grande ter todos vocês aqui. Alguns de vocês é a primeira reunião que vem do grupo de arritmias, né? O grupo de arritmias, acho que todos vocês fazem parte do nosso grupinho do WhatsApp. É um grupo muito focado em discussão de caso clínico, discussão de tema, um grupo bastante aberto, e a gente incentiva muito que todos coloquem dúvidas, caso clínico, para poder discutir e aumentar tanto a nossa interação como a nossa capacidade de trocar ideias uns com os outros, especialistas de todas as áreas. Tem ecocardiografista, tem ritmologista, tem cardiologista clínico, enfim, ergometrista. Então, acho que é um lugar legal, de fato, para a gente trocar experiências. E dentro dessas discussões, dessas discussões, doutor Sebastião Júnior, muito bem-vindo. Tá bom, Gui? Então, dentro dessas discussões, sempre aparece uma dúvida, uma sugestão de um tema. E o que foi uma coisa que sempre a gente discute é fibrilação atrial, claro, que até pela ritmologia, mas vira e mexe, alguém pergunta: escuta, quando que eu vou pedir o eco transesofágico? Eu peço o eco transesofágico já na chegada do paciente no consultório, todo paciente com FA vai fazer um transesofágico. Qual a informação que eu vou poder tirar do método? E então eu tive a honra de conversar com a Marcele, para ela poder nos ajudar, o Paulinho, o pessoal da ecocardiografia, poder nos ajudar a tirar, de fato, informações que são muito importantes, porque a ecocardiograma é um exame altamente acessível a todos, né? E o número de informações que pode e deve ser dado é maior do que aquela que a gente acaba absorvendo no nosso dia a dia. Então, a gente combinou com a Marcele para a gente um bate-papo. Tenho certeza que vai ser de um alto nível. A Marcele, para quem nem conhece, ela é cardiologista, especialista em ecocardiografia pela SBC. Ela é do Heart Team de cardiologia do Hospital Santos Dumont, do Pio 12, do Hospital Regional. É uma pessoa que tem uma disponibilidade muito grande, um carinho muito grande em todos os momentos, solícita. Então, é um grande prazer mesmo, Marcele. Eu tenho certeza que vai ser uma excelente oportunidade para a gente poder revisar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu só tenho a agradecer, me sinto extremamente honrada pelo convite. Nessas horas a gente vê o quanto que a gente trabalha e o quanto que a gente acaba construindo algumas teias. E eu falo em teias porque eu acredito que essas teias são a construção da fibrilação atrial em qualquer tipo de imagem que possa contribuir para essa arritmia. Eu acredito que a participação do cardiologista clínico, desde lá do pronto-socorro, em que ele recebe um paciente com uma arritmia, com uma resposta ventricular muito alta, estável ou instável, mas ele tem dúvidas quanto ao tempo de início dessa fibrilação atrial, por exemplo. E aí esse colega cardiologista, esse clínico, ele também vai ter toda uma teia por trás dele, porque a condução da fibrilação atrial ela é muito importante e ela não termina ali numa primeira abordagem, no primeiro reconhecimento. Então, unimos forças, sim, o ecocardiografista, o arritmologista, o eletrofisiologista, o cardiologista clínico, o radiologista que vai fazer a ressonância, porque nós estamos falando de uma arritmia que é uma arritmia muito difícil de ser tratada. Ela não é uma arritmia simples, os consensos, as diretrizes, as atualizações, elas acabam variando muito quanto ao tempo de abordagem, quando fazer a cardioversão, quando está indicado a ablação, quando não está, quando a gente vai cardioverter no PA, quando vai ser o pill in the pocket. Enfim, nós temos uma gama de soluções para essa arritmia, justamente porque não tem nada absolutamente definido. Se tivesse alguma coisa definida, a gente talvez seguisse de uma maneira mais suave. Se nós considerarmos, por exemplo, um paciente ideal, um paciente perfeito para uma ablação, em que já tem até o resultado de uma ressonância, por exemplo, mostrando que o grau de fibrose dele não vai impedir o resultado bem-sucedido da ablação. E a gente manda esse indivíduo para a ablação já com a ajuda da teia. A teia da radiologia junto, o ecocardiografista junto. Ainda assim, nós temos uma taxa de efetividade do tratamento que beira em torno de 70% no primeiro ano
em torno de 40% nos 5 anos iniciais depois da ablação, e a recidiva acontece. Diferente, por exemplo, do tratamento do flutter, né, em que tem um conforto na hora de executar a técnica, por outro lado, a taxa de sucesso é maior. Então, esse desafio é que faz com que um mero exame barato, simples, à beira-leito, feito em consultório, como o ecocardiograma, ele não responda muitas das coisas a olho nu, porque tem coisas que não vão ser vistas. Ele tenha várias técnicas dentro dele para conseguir ajudar, mas hoje eu acredito que mais do que simplesmente pedir um transesofágico e indicar, seria a gente raciocinar antes um pouquinho e ver quais as técnicas, inclusive, que o ecocardiograma poderia trazer para predizer, para ajudar numa indicação ou não, para informar ao cardiologista sobre anticoagulação ou não, mas também para, digamos que, demonstrar que está próximo a instalação dessa arritmia, e de forma, muitas das vezes, definitiva, né? Então, o que a gente vai ver aqui hoje é um bate-papo, é um assunto muito grande, vasto. A gente vai poder, de repente, parar, vocês podem me interromper quando precisarem. É um desafio muito grande para mim, porque, na verdade, tudo começa com uma desordem do ponto de vista elétrico, né? Uma desordem em que o átrio ele não é capaz de executar uma das coisas que o ecocardiografista mais gosta, que é avaliar justamente a função diastólica e, dentro dela, a contração atrial. Então, num princípio em que a gente detecta a arritmia, observando todas essas questões que a gente está conversando, aqui já está feito o diagnóstico. E o que fazer com isso é muito difícil, vai depender da análise clínica. Essa imagem assombrou a todos nós aqui no nosso grupo de arritmia, né? É uma imagem que desafia os nossos conceitos e desafia a probabilidade do caos diante da probabilidade do desastre, né? Em que a formação do trombo é talvez o que vocês mais esperem que o ecocardiografista veja e traga, né? E dentre essas informações que eu poderia listar aqui, eu tenho que pensar em muitas outras coisas. Nós, como clínicos, temos que pensar em principais condições cardioembólicas, anatomia e a função do átrio esquerdo e do apêndice atrial esquerdo, qual a bioquímica que gerou a formação disso dessa forma, nesse sentido, isoladamente, aí, né? Existe alguma coisa na natureza que justifique essas estruturas serem tão responsáveis pela formação de trombo a ponto da estatística estar tão relacionada à nossa função, inclusive, junto à arritmia? Quais são os aspectos ultrassonográficos de ecogenicidade? Por que eu estou vendo essa imagem e assim como estou vendo uma outra coisa mais densa que é a musculatura em volta? É sangue, não é sangue? É trombo, não é trombo? Quais as implicações do ritmo na formação disso? Os fatores de risco individuais e os estudos que nós podemos trazer. Eu vou citar alguns estudos, porque são muitos estudos mesmo. Mas, dentre essa gama de informações, o ritmo cardíaco já frustra o ecocardiografista por um lado, mas já nos faz mais atentos por outro. E dentre outras possibilidades de fonte emboligênica, e eu gostaria de ressaltar aqui que não apenas as questões estruturais do coração estão desafiadoramente implicadas nessa situação, mas também a situação, por exemplo, peculiar de cada indivíduo, como nas trombofilias. E isso nós nem vamos entrar no mérito, né? As trombofilias e as condições inerentes genéticas de se formar trombo, eu não vou citar. Nós vamos falar apenas das alterações estruturais que vão fazer a teia, que vão fazer eu contribuir com o arritmologista e com todos os outros na cadeia de sucessão para o diagnóstico e melhor tratamento desse indivíduo. E nesse caso, obviamente, o átrio esquerdo e o apêndice atrial esquerdo e o contraste espontâneo dentro desses dois compartimentos, eles são divisores de água. Divisores de água. Claro que nós poderíamos citar outras formas de formação de trombo, mas também não são pertinentes nesse momento. Mas o ecocardiografista já vai para lá procurando isso tudo ao mesmo tempo, né, Paulo? Não tem dúvida que a gente acaba se deparando com o coração como uma fonte muito rica.
Mas, em especial, o átrio esquerdo e o apêndice atrial esquerdo, o que eles trazem? Ele traz uma musculatura muito irregular. A musculatura pectínea, ela é cheia de chanfraduras e reentrâncias que podem favorecer a formação de trombo. E, para piorar a situação, o fluxo aqui dentro não é tão bom, porque é um fundo cego. Então, naturalmente, as condições do sangue, do fluxo passar por aqui, já favorece o aparecimento de trombo. Aqui eu mostro para vocês a importância de se entender que, se eu aumento a cavidade, o fluxo muda. Se eu perco a atividade atrial, o fluxo muda. Se eu perco o tamanho e a fração de ejeção do apêndice atrial esquerdo, o meu fluxo vai mudar. E não adianta a gente só medir o diâmetro do átrio esquerdo. A primeira contribuição da ecocardiografia para a fibrilação atrial é, sem dúvida nenhuma, além de observar se já há algum trombo formado, mas em pensar em predizer, inclusive, a possibilidade de formação de trombo, é o tamanho do átrio esquerdo. E esse tamanho, atualmente, ele tem que ser um tamanho feito por volume. Não dá mais para a gente usar apenas esse diâmetro, porque a gente observa o crescimento posterior aqui, ó. Às vezes esse diâmetro está normal, quando a gente for observar nas incidências necessárias. Se você olha aqui, é a mesma coisa. Então, a gente tem que pedir, às vezes, frisar, não é para todo mundo. Às vezes o ecocardiografista está lá fazendo o exame, é um eco normal, não precisa pôr o volume, mas quando é um eco aumentado, um átrio esquerdo aumentado, a gente já deve inferir o volume. E o volume é feito de forma a uma medida de discos, em que você vai considerar a área em 4 câmaras, a área em 2 câmaras e o comprimento das duas. Existe um cálculo que é feito, uma fórmula, e esse volume vai ser dado. Isso tem que ser indexado também com o peso e a altura do paciente. Então, eu ter um volume X não é a mesma coisa que uma outra pessoa de 60 quilos ter um volume X. Tem diferença. Tá? Então, essa indexação é um dos primeiros pontos que eu gostaria de chamar a atenção. E aqui, ó, está bem ressaltado isso. Temos que refletir. Hoje em dia não se conversa mais em fibrilação atrial com tamanho de átrio esquerdo que não seja em volume. Só para lembrar, o volume normal menor que 34 ml por metro quadrado, que é indexação. Vejam só, não estamos falando em trombo ainda, mas nós já temos aqui, acho que todos conseguem enxergar, uma cavidade atrial esquerda aumentada, né? Ela quase ocupa todo o ângulo que eu tenho do transdutor no meu campo. E observem, eu não tenho trombo, mas eu já tenho aqui uma movimentação ecocardiogênica que está gerando uma alteração gráfica para mim, também de uma densidade um tanto quanto peculiar, que nós chamamos de contraste espontâneo. E esse contraste espontâneo foi alvo, mais ou menos ali em 2005, 2004, 2006, de muita discussão. Por que fica assim, etc. A gente tem hoje em dia os contrastes de microbolhas, os contrastes oficiais, mas isso per si já mostra a lentificação do fluxo e por que ficaria dessa forma. Muitas teorias existem, não é só peculiar aumento do átrio relacionado ao FA, nesse caso é uma FA, mas nós temos isso em casos de prótese, estenose mitral, dilatação do átrio esquerdo per si. Enfim, são situações de baixo fluxo, mas o que nós estamos enxergando aí, na verdade, são hemácias. E, só para vocês terem uma correlação dessa situação, se nós observarmos o contraste espontâneo em relação ao Chades score, nós vamos observar que o contraste espontâneo, está aqui, ó, contraste severo, tá? O contraste espontâneo no Chades 3 é altíssimo, enquanto nem tem trombo, porque o trombo é o roxinho que está aqui do lado. E aí vocês observam que você tem já a possibilidade de trombo no 1, no 2, no 3 cresce muito o contraste espontâneo e depois que vai vir no 4 quase empatado. Quer dizer, quando isso aqui está empatado, é porque a probabilidade de já ter microtrombos é muito grande, a embolização também é muito grande, né? E a teoria que eu trago é a teoria da eletronegatividade das hemácias, em que ela perde a eletronegatividade dela, natural, por uma questão de uma situação do meio.
aumento de fibrinogênio, aumento do hematócrito, proteínas plasmáticas que também estão alteradas, é um paciente com outras doenças crônicas, a reologia sanguínea é outra, mas esses pacientes, eles acabam aglutinando hemácias e acabam conseguindo não chegar a formar um trombo oficialmente, mas já gerar a ecogenicidade, tá? E em relação a alguns estudos, a gente acabou estudando e aprendendo a estudar sobre as velocidades de esvaziamento do apêndice atrial esquerdo, que é o Doppler, né, que a gente usa para fazer as mesmas medidas em outras valvas, mas, na verdade, essa bioquímica ela está completamente relacionada ao aspecto da ecogenicidade móvel, que não é ecogenicidade sólida. E isso tem a ver com o potencial zeta das hemácias, como eu acabei de falar para os senhores, e outras situações no meio que vão agudizar essa união. E ela não é trombo, tá? Então, trazendo o apêndice atrial, nós observamos aqui um apêndice atrial esquerdo, e aqui, por exemplo, um apêndice atrial direito. Aqui eu já tenho um apêndice atrial esquerdo com um borramento, amputando o final dele. Não sei se está dando para vocês observarem. E aqui o apêndice atrial direito, mas ele aqui sem trombo. E aqui nós vamos começar a treinar algumas imagens, só para vocês entenderem. Mas tudo isso intrínseco, tá? Aqui, apêndice atrial esquerdo, uma vírgula certinha, tá vendo? Mesma coisa aqui. A gente já batendo o olho, a gente já observa que é um apêndice atrial que provavelmente tem uma função preservada, ele é menorzinho, a base dele não é tão alargada. Então, assim, a gente tem algumas características. E, por exemplo, aqui, a gente já tem um lobo do apêndice atrial esquerdo, ele é lobulado. Além dele ser todo irregular, ele ainda pode apresentar lobos que podem encarcerar aquele fluxo e facilitar a formação do trombo. E aqui a medida que a gente faz numa das incidências, para a gente ver a velocidade do Doppler, quer dizer, a velocidade do sangue dentro do apêndice. E a gente coloca o Doppler pulsado e a gente vai medir uma velocidade, a maior velocidade que a gente conseguir, para a gente julgar se essa velocidade vai contribuir ou não com o meu diagnóstico de probabilidade ou de dúvida. Porque, às vezes, eu estou vendo uma imagem que, por conta daquele músculo pectíneo que eu falei para os senhores, é muito borrada, e eu não vou conseguir ter certeza se aquilo é ou não é trombo, porque, às vezes, não é móvel. Por outro lado, se a velocidade for muito alta, a gente já fica um pouco mais, né? Mas isso é muito subjetivo, as dúvidas vão aparecer. Nós não temos uma certeza absoluta de fibrilação atrial não vai ter a velocidade é sempre baixa? Não, tem fibrilação atrial que a velocidade é alta, eu vou mostrar para vocês. Flutter, a mesma coisa. Tem alguma relação direta da insuficiência cardíaca com essas velocidades alterarem? Tem essa implicação direta, mas também não é 100%. Então, tudo isso tem que ser avaliado caso a caso e a anatomia de cada um que varia. Por exemplo, aqui eu trago uma curiosidade, em que esse paciente foi fazer um estudo do átrio esquerdo, ele observou que o apêndice atrial esquerdo dele estava realmente normal, sem trombo. Mas aqui, aqui tinha um trombo peduculado ali no teto do átrio. Ele passou uma semana tomando varfarina, continuou. Depois ele ficou mais 3 semanas tomando varfarina. Ainda tem a imagem. Diminuiu, mas tem. Até que 5 semanas e meia sumiu a imagem. Parece bobagem, mas essa pontuação está intrínseca naquela classificação que nós temos das 4 semanas. 4 semanas de anticoagulação e vamos fazer a cardioversão porque o paciente nem fez um transesofágico, mas esses estudos estão todos entrelaçados. Nós temos evidência ecocardiográfica que mostram que depois de 4 semanas, realmente, com varfarina, inclusive, os trombos já estariam, pelo menos, desaparecidos a olho nu, porque é um outro item que eu gostaria de citar. Há trombos que nós não vamos ver, como ecocardiografistas, e isso pode gerar, isso é uma das limitações do nosso exame.
Aqui nessa outra imagem, eu trago dissecado o apêndice atrial, mostrando como que é possível formar trombos ali dentro, como que é um caminho ali, em fundo cego ainda, que realmente pode gerar essa inadvertida situação. E aqui eu não sei se ficou nítido, mas eu trouxe os trombinhos bem pequenininhos dentro do apêndice atrial. Eu mesma daqui estou com uma certa dificuldade. Vocês estão conseguindo ver? Dá para ver? E aqui eu tenho, sabe o quê? Eu trouxe uma curiosidade, uma ressecção cirúrgica do apêndice atrial, que foi feito por uma outra motivo, abrir o peito do paciente, não necessariamente por isso, e tem um trombo no apêndice residual, no pedacinho que ficou lá, que suturou. Então, assim, parece que é chave e fechadura. Trombo e apêndice atrial esquerdo, realmente a coisa parece que nasceu para não dar certo. E tem que ter muita organização do ponto de vista bioquímico, reológico, para que dê certo. Voltando a falar da velocidade e do eco transesofágico, respondendo até a pergunta do Dr. Eduardo Costa, a maior resolução espacial e temporal é o transesofágico que vai nos dar. Inclusive, na hora da gente avaliar AVE e AIT criptogênico, é o transesofágico que tem que entrar, porque o coração, como fonte emboligênica, é disparadamente um dos maiores responsáveis, né? Isso daí é assumido até pela própria neurologia. E nós temos as condições de reologia que favorecem essa afirmação minha, e nós temos as condições também de aneurisma de septo interatrial, em que você pode ter formação de trombo quando esse aneurisma ele acaba não fazendo o movimento bilateral, e aí você acaba deixando uma conchinha ali dentro do septo mesmo para fazer. Sem contar que o transesofágico auxilia na punção do septo interatrial e nas situações intraoperatórias. Então, eu trouxe, assim, alguns comentários da literatura, tá, gente? Não vou entrar em detalhes dos estudos e falar como foi feito, deixou de ser feito. Claro que a gente pode discutir no final, posso mandar para vocês por e-mail, sem problema. Mas observem, a função do apêndice atrial prediz FA paroxística em pacientes hipertensos. Olha como é que está tudo na teia misturado, né? A questão da hipertensão, que é uma coisa extremamente clínica, né? Mas o que acontece na hipertensão? Se a gente for parar para pensar, nós vamos ter a perda da função diastólica, o aumento da pressão final do átrio esquerdo, aí eu vou começar a ter a dilatação do átrio esquerdo, daqui a pouco eu vou também deformar um pouquinho desse apêndice, ou perder a função desse apêndice, e tudo está ligado no final das contas. Tanto é que a hipertensão arterial faz parte do CHADS, né? Que é um dos critérios que a gente tem. Então, só que o que eu já estou ligando, né, direto junto com o apêndice atrial. Outra informação. O apêndice atrial, o alvo do AVC, da redução do AVC na fibrilação atrial. Já matou todos o resto. Parece que o átrio esquerdo sozinho não tem problema, o ventrículo esquerdo também não está fazendo trombo, quando tem aqueles infartos anteriores extensos que a gente vê, né? Mas não. Quer dizer, olha como que aquela vírgula pequenininha, ela já conseguiu roubar a cena. A ponto da gente considerar, e a gente tem muitos estudos favoráveis, a fechamento do apêndice atrial como tratamento, principalmente para aqueles indivíduos que não têm condições de se manter anticoagulados. Porque nós temos os indivíduos que têm contraindicação formal, contraindicação relativa ou não, tem aqueles indivíduos que já sangraram, que já tiveram AVC, que têm sangramento ativo intestinal, e que nós vamos ter que tomar uma atitude, porque a probabilidade dele fazer um AVC isquêmico é tão grande que é mais interessante a gente optar por uma questão mecânica e física de ir lá e fechar, né? E o fechamento, eu já tive a oportunidade de participar com o Dr. Eduardo Costa desse fechamento. A gente, como ecocardiografista, a gente se aparelha em fazer todas as medidas, né, para poder... a Washman, né, foi um deles, mas o que a gente usou. E a gente acabou pegando a prótese e fazendo o procedimento. Então, quer dizer, é um procedimento complicado. Nós vamos ver que tem, inclusive, os procedimentos incompletos que acabam gerando trombo, porque aquela região é uma região extremamente friável, né?
voltando a falar da velocidade desse apêndice, eu queria trazer aquela informação que eu passei. Aqui, ó, é um ritmo sinusal. E a velocidade está organizada dessa forma. Organizadinho. Uma amplitude boa, tudo bem. Aqui é um flutter. Então, quer dizer, não é verdade que toda vez que o ritmo é sinusal e o paciente tem uma fração de ejeção preservada, que vai ser maior a velocidade do que numa arritmia. Essa daqui, do meio, é uma FA. Ok, mas é uma FA que já tem disfunção do apêndice atrial esquerdo. Né? Então, na verdade, não é uma FA isolada. Mas esse era o nível de comparação desse estudo. Então, eu estou trazendo coisas picadas e aleatórias para vocês. Aqui, por exemplo, o momento da cardioversão. Né? É uma polêmica isso. Polêmica no pronto-socorro, polêmica na UTI, na UCO, aonde for. Por quê? Porque a cardioversão, existe uma tendência minha, pessoal, e aqui está fora de qualquer tipo de embasamento necessariamente científico, até porque hoje mesmo eu me deparei com um estudo que me fez questionar isso, mas, de qualquer forma, existe uma ansiedade pessoal, por ser ecocardiografista, de querer que volte ao ritmo rápido. Tá, gente? Não estou dizendo que isso é o correto. Nós sabemos dos estudos que falam sobre a precocidade disso ou não, de controle de frequência em resolução da situação de sintomas, da situação até mesmo de controle de sintomas de insuficiência cardíaca. Né? Não estou me abstendo. Mas existe uma tendência, por conta de outras coisas que nós vamos conversar, como, por exemplo, uma que eu já vou jogar para vocês. Eu tenho FA porque o meu átrio cresceu, por causa daquela história da hipertensão lá que eu falei? Ou será que o meu átrio também está crescendo porque eu tenho FA? E aí, por conta dessa perpetuação, em que eu vou trazer algumas coisas para vocês pensarem, eu tenho uma tendência a gostar muito mais do ritmo sinusal. Né? Sou ecocardiografista, tudo bem. Mas se vocês observarem aqui, ó, vamos supor que a gente seguiu certinho o que está preconizado nas nossas diretrizes em relação ao indivíduo que está suscetível a fazer a cardioversão elétrica numa FA aguda, e que nós pegamos esse indivíduo e cardiovertemos. Isso daqui é a amplitude de fluxo no apêndice atrial esquerdo com o indivíduo em FA. Isso daqui logo depois da ablação. E isso daqui é uma das provas daquilo que nós sempre falamos e que já é conhecido de todos nós, de que nós temos que manter a anticoagulação por 4 semanas. Porque ainda há um atordoamento atrial, um atordoamento do fluxo, e você pode ter a formação de trombos depois. Então, não adianta fazer o eco transesofágico numa situação de emergência, aí você vê que não tem trombo, fazer a heparinização do paciente, ou anticoagulação com qualquer das suas drogas de escolha, e depois de fazer a cardioversão, se o indivíduo tiver um Chagas maior que 2, não deixar ele anticoagulado, porque nós sabemos que a formação de trombo acontece depois, e acontece exatamente porque a gente vê o atordoamento em diversas faces, né? Tanto no fluxo transmitral, a gente poderia ver alguma coisa, mas uma relação de E e A muito pequena. O mais importante para mim é poder provar para vocês esse atordoamento no fluxo do apêndice atrial. Algumas curiosidades que eu trago, entre elas a oclusão, que eu comentei, do apêndice atrial esquerdo, em que antes de você programar a oclusão, é obrigatório a gente perceber se há ou não há trombo. Isso é uma contraindicação formal, né? Então, aqui, por exemplo, um trombo extenso que começa aqui e vai até o final. Muito bem. Aí o indivíduo tratou com a sua anticoagulação, ele ficou bem, ele foi lá e fez as medidinhas, vamos fazer a oclusão do apêndice, fez a oclusão do apêndice e apareceu um trombo depois da oclusão do apêndice. Então, o favorecimento bioquímico ainda acontece. É uma resolução completa a oclusão? É uma coisa que vai resolver o problema? Não. Por isso que eu comecei falando. Se houvesse uma solução fácil para a fibrilação atrial, seria muito melhor. Mas a gente não tem. Então, a gente tem que pegar esse grupo de indivíduos e pensar de um jeito. Outro grupo de indivíduos e pensar de outro jeito. E, em relação à oclusão, nós vamos depois dissecar melhor esse assunto, se vocês quiserem, mas ainda não existe alguma coisa que nos sustente a fazer a todos. Não tem. Isso não vai garantir.
E aqui só para ilustrar também, porque eu achei muito bonita a imagem, um trombo bem organizado, grande, 5,3. É avassalador, né? Porque isso daqui, dependendo da situação, ainda pode ir soltando também microêmbolos, etc. e tal. Bom, em relação, saindo um pouquinho do átrio, né? Agora vamos pensar na função diastólica do ventrículo esquerdo e na função sistólica do átrio esquerdo. Nós temos a avaliação da função diastólica do ventrículo e o aumento da PD2 como indicadores, a tentativa do átrio acomodar aquele conteúdo, ele não resiste bem à pressão e ele acaba aumentando de tamanho, né? Então, a gente vai ter implicação na função, vai ter o potencial trombogênico, principalmente na FA não valvar. Eu nem estou entrando na FA valvar, tá? Temos a consideração da fração de ejeção do apêndice atrial, risco de formação de trombos diretamente relacionado, e temos o strain do átrio esquerdo, que prediz o aparecimento da FA. E aqui é o momento em que a gente depois vai observar que, às vezes, métodos dentro da ecocardiografia vão favorecer aos outros profissionais que estão lidando com esse paciente sobre a probabilidade de, porque esse strain aqui é com átrio do tamanho normal. Eu, com átrio do tamanho normal, eu vou avaliar a deformação desse átrio e eu já vou ver a alteração. Assim como a gente já faz com o ventrículo esquerdo, né? Aqui eu trago para vocês as diversas formas de avaliação do fluxo transmitral, como uma das possibilidades de avaliar a diástole, né? Na verdade, ela não é a única. A gente começou com o modo M na válvula mitral, mostrando, quando não se existia nem o bidimensional, essa distância entre o septo e o folheto anterior da mitral, nos predizendo em relação ao aumento da cavidade. Era o que tinha para ver, né? Era só modo M. E se passar de 20, é um aumento severo, né? Essa distância do septo para o folheto anterior da mitral. Outra forma é o bidimensional, o fluxo transmitral que a gente vastamente estuda, né? Nós temos aqui só, para vocês lembrarem, o fluxo mitral, a onda E seria quase o ventrículo puxando o sangue do átrio, e a onda A, a contração mesmo atrial. Nós temos outra forma de avaliação, que é o Collor, no modo M, e o tissular, né? Então, a gente pega todas essas variáveis para poder julgar um indivíduo se ele tem disfunção diastólica ou não. Eu não vou entrar nos detalhes, mas depois a gente pode ver. Mas observem que na diretriz atual nossa de ecocardiografia, porque isso também acaba sofrendo muitas alterações ao longo dos anos, a gente tem alguns parâmetros para fazer esse julgamento baseado naquelas opções que eu dei para vocês. Mas o que eu queria ressaltar é que, dentre outras coisas que talvez não caiba falar aqui, o volume indexado do átrio esquerdo, ele está presente. A ponto de, só o volume do átrio esquerdo está aumentado, mas um dos outros itens, que são muito técnicos, um só, eu já tenho uma função diastólica indeterminada. Isso considerando o paciente com fração de ejeção normal. E esse volume do átrio esquerdo, eu estou voltando nele, porque ele é que está... É muito raro, hoje, a gente conseguir dar um laudo de função diastólica absolutamente normal com o átrio aumentado já, em volume indexado. Então, é uma coisa que eu sempre quero fazer os clínicos pararem para pensar nisso daí. E, obviamente, quando a fração de ejeção do ventrículo esquerdo está reduzida, os nossos critérios vão se alterar para poder a gente julgar a função diastólica. Então, quer dizer, nós falamos de função diastólica, nós falamos de tamanho de átrio esquerdo, função do átrio esquerdo, função do apêndice atrial esquerdo, e agora nós vamos falar de uma premonição, que é o strain atrial, pouco usado ainda. A gente só tem o longitudinal. Eu vou só passar para vocês rapidamente, de forma resumida. Por quê? Porque, na verdade, a gente vai usar a técnica de speckle tracking. É um software que o aparelho fornece, em que a gente mapeia em 4 câmaras, em 2 câmaras, a borda do átrio esquerdo. E a gente informa o aparelho o seguinte: olha, é aí,
e eu quero ver o grau de deformação disso daí na hora da sístole e na hora da diástole. E aí esse aparelho vai trazer para mim um mapa e vai trazer para mim um gráfico. Então, aqui eu tenho a fase do reservatório, que é o enchimento do átrio esquerdo, o condutor, a fase da condutância, e a fase de bomba, que é a contração atrial. Isso é a expressão de um normal, de um átrio esquerdo cuja atividade atrial está normal. Diferente desse, em que eu tenho as mesmas bolinhas aqui, eu já tenho uma diferenciação de cores, mostrando que a deformação ela foi patológica, e isso daí daria para a gente conversar uma noite inteira sobre como interpretar e como falar em valores absolutos dessa técnica. Mas aqui, só para vocês verem, a gente já tem uma negativação. Ó, aqui em cima, nada baixou do zero. Aqui, caiu abaixo do zero. E aqui eu já começo a ver uma deformação errônea. Então, a gente já tem um strain alterado de um átrio esquerdo aparentemente normal nas outras técnicas ecocardiográficas. Mais uma vez a mesma representação, mas tudo, na verdade, falando sobre a fase, as fases de enchimento do átrio e de contração atrial. E aqui todos os valores para quem tiver curiosidade depois. Tá? Então, aqui a fase negativa, né, no alterado, a fase normal. E essa expressão do strain, engraçado, todos os que eu mostrei para vocês era no ritmo sinusal, não era na fibrilação atrial. Porque justamente aqui é que eu vou ter todas as fases do ciclo, né? Mas o que eu realmente quero ver é a onda A da contração. E aí, falando sobre os estudos que eu havia citado, eu fiz um compêndio rápido com tópicos para passar para os senhores para fomentar a discussão. Nós temos as seguintes verdades aqui, que o aumento do átrio esquerdo é o maior preditor de fibrilação ventricular não valvar. Sintam-se numa prova de múltipla escolha, sim ou não, verdadeiro ou falso, como quiserem. Mas eu estou trazendo as coisas verdadeiras, né? Eu não estou provocando nesse sentido. FA promove aumento do átrio esquerdo e a cardioversão reverte esse processo. Então, o que eu quero dizer é que essa autora disse que, 1 hora depois da cardioversão, no estudo dela, ela descobriu que os átrios esquerdos reduziam de tamanho. Pacientes com ritmo sinusal persistente, após cardioversão, tiveram átrio esquerdo diminuído em menos de 3 semanas de cardioversão comparada com a data pré-cardioversão. E o grupo FA não retornou o seu átrio esquerdo para o volume anterior. Outros estudiosos e os seus colaboradores viram aumento atrial em pacientes submetidos à pré-cardioversão. Em 6 meses após cardioversão, os volumes do átrio esquerdo e do átrio direito diminuíram entre pacientes com ritmo sinusal. E aí, quem que provocou quem também? Então, por isso que eu gosto tanto do ritmo sinusal, porque eu quero proteger o meu átrio esquerdo, eu quero que ele se mantenha nas estruturas dele, e a gente sabe o quanto que ele enlarguecer destrói todas também as conduções nervosas ali tão importantes, e uma coisa acaba gerando a perpetuação da outra. E eu acho que de todos esses, uma das coisas que eu acabo insistindo, porém, não é uma realidade que vai fazer a gente impedir uma cardioversão, seria pacientes com diâmetro de átrio esquerdo de 60 ou com volume, como nós estamos, né, melhorando o nosso aprimoramento para o método. O volume maior do que 44 estão muito menos propensos a manter o ritmo sinusal depois de uma cardioversão. Mas isso não quer dizer que não vá fazer ou que não vá tentar, né? É apenas probabilidades. Em termos de cardioversão, tem uma das questões que eu mais advogo, que é, por exemplo, fizeram esse gráfico aqui, é de um estudo muito bonito, que fala sobre o pico da onda A, que é o que me interessa, que é a contração atrial, em diferentes momentos. Breve ele chamou de 2 semanas, moderada de 2 a 6 semanas e prolongada de mais de 6 semanas em relação à duração da fibrilação atrial. Mostrando que esse pico
Então, o pico da onda A, quando você cardioverte em menos de 2 semanas, ele é maior imediatamente, em 24 horas, e depois ele aumenta mais ainda em 1 semana. Contração, tá, gente? Estou falando da contração aqui, ó. Mesma coisa quando a gente tiver de 2 a 6 semanas. O pico, ele vai aumentando, eu vou ganhando pico, ganhando velocidade de fluxo. Porém, depois de 6 semanas, infelizmente, eu já não vou ter essa vantagem. E aí nós temos alguns estudos mais consagrados, que eu também vou trazer aqui rapidamente, mas esse estudo, por exemplo, fala do remodelamento atrial após ablação, isso já é conhecido, um segmento a longo prazo. Essa daqui é a publicação de 2019, mostrando, entre outros itens que eu pincelei para nós, ritmo sinusal reverte o processo de aumento do átrio esquerdo e do átrio direito, recuperação atrial elétrica e estrutural reversa em associação com recuperação da função sistólica do ventrículo esquerdo. Gente, ventrículo esquerdo melhorando função sistólica aos 2 anos após a ablação de FA. Ressonância, seleção de pacientes com FA combinada com a insuficiência cardíaca, com maior probabilidade de se beneficiar da ablação. Então, aqui nós temos talvez o pulo do gato mesmo, para ter esses pacientes de benefício. E a FA como causa reversível de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Isso, para mim, é lindo. E esse é o estudo que eu descobri hoje, na verdade. E esse estudo aqui, ele me deixou um tanto quanto decepcionada, porque na hora que eu leio esse título, é óbvio que eu já estou torcendo para o meu time de futebol, que é que quanto antes fizermos a cardioversão, vai ser melhor, e que nós vamos provar isso, e que vai todo mundo ser feliz. Mas, infelizmente, não infelizmente, porque também tem as conduções nas condições aí do Brasil afora, né? Mas não necessariamente, eu trouxe aqui só o desenho do estudo rapidamente, dividiram direitinho, o estudo tem uma metodologia bonita, e a gente pode conversar sobre ele depois, mas ele não mostrou necessariamente que no ambiente de emergência, e esses pacientes foram bem randomizados. Pacientes randomizados são mais bem tratados também, do meu ponto de vista, mas nesse estudo, ele não viu, se você cardioverter a FA de início recente, numa estratégia de cardioversão imediata ou de aguardar e observar, que seria o wait and see, não foi inferior à estratégia de cardioversão precoce. Isso se considerando estabelecer o ritmo sinusal em 4 semanas. Então, só lembrando que também não é ad eterno, tem as 4 semanas ali. Mas o que ele advoga? Ele advoga exatamente tudo isso que já está escrito nas nossas diretrizes, nas nossas atualizações. Que a gente não precisa obrigatoriamente, mesmo com o indivíduo com FA aguda, reverter. A gente pode esperar porque existe uma grande quantidade desses pacientes que sozinhos vão voltar ao ritmo sinusal. A grande questão é quem é esse paciente? Então, se o doutor Eduardo Costa me perguntar, eu vou fazer eco de todo mundo, para saber se ele tem átrio grande, átrio pequeno, contraste espontâneo, não sei. Então, assim, esse estudo, para me decepcionar mais ainda hoje, ele não fez nenhum ecocardiograma. Nenhum. Nem transesofágico, nem transtorácico. Então, assim, eu não devia nem ter trazido esse estudo para cá. Mas eu não consigo, porque, assim, nós temos que discutir, nós temos que falar sobre isso. E ele foi bem publicado, né? Para finalizar, a ablação por catéter de FA na sala da hemodinâmica é um assunto extremamente técnico, né? Esse assunto eu acho que vai favorecê-los pouco, mas é uma homenagem aí ao doutor Eduardo, porque afinal de contas a gente consegue ajudar em algumas questões, principalmente estenose de veia pulmonar, ou no momento da cardioversão em que você melhora o fluxo, em que você ganha amplitude. Então, acaba que a gente também tem a nossa participação no intraoperatório, né? Se puder ficar alguma mensagem para casa, para mim, pelo menos, de acordo com tudo que eu trouxe de evidência, menor duração da fibrilação atrial, traz recuperação aprimorada da função mecânica atrial, aumento da probabilidade do ritmo sinusal ser mantido, mais rápida resolução dos sintomas, da insuficiência cardíaca sistólica. Pensem, gente, isso é maravilhoso, né? Ausência do retorno em 1 mês após a anticoagulação para daí fazer a cardioversão, mantendo uma anticoagulação sem eco, menor tempo de FA antes da cardioversão. E os riscos que nós temos ficam
muito restritos aos custos, dependendo de onde a gente está falando, o risco da técnica do transesofágico, sedação, etc., e tem as contraindicações para passagem de sonda, enfim. E a significância clínica do trombo muito pequeno, que infelizmente a gente não vai conseguir enxergar. O nosso verdadeiro lugar de nascimento é aquele que lançamos pela primeira vez um olhar de inteligência sobre nós mesmos. Esse é meu sobrinho que nasceu. Aí eu trouxe para vocês. Muito obrigada, gente. Parabéns, Marcele, a apresentação exatamente à altura daquilo que eu imaginava de você. Brilhante. Muito boa. Tá? Dúvida nós vamos ter um monte, nós vamos ter um caminhão. Mas eu queria perguntar uma coisa para você e para a experiência dos outros cardiografistas. Falso positivo, de presença de trombo, falso positivo em eco transesofágico. Quando a gente deve suspeitar? Tem alguma dica? A gente viveu recentemente algumas situações em que epidemia de falsos positivos em eco transesofágico. Como vocês utilizam? Qual é o critério que vocês utilizam para saber se aquilo é musculatura pectínica, se é trombo? Tem algum pulo do gato que nós clínicos, eu estou colocando no lugar do clínico, possa identificar aquilo como sendo verdadeiro ou não? O que nós temos de critério fala a favor que é trombo oficialmente. Então é móvel, fácil. Enfim, é arredondado. Amputou ali, mas a morfologia dele já fala pra gente. Isso é o que a gente consegue ter mais certeza e não é falso positivo, né? Pelo menos a incidência é menor. Aquilo que não é assim, aí entra no falso positivo, em que o ecocardiografista fica na dúvida e pode ser calcificação. É uma área que também tem muita calcificação. Então, assim, aí nesse momento, amputou a ponta do apêndice, mesmo não sendo móvel, você fala, eu juro por Deus que isso daqui não é trombo? Não, eu não consigo jurar por Deus. Então, eu acho que tem uma associação disso que você está me dizendo da epidemia com os fatores de risco que estão aumentando calcificações, assim como em válvula aórtica, etc. e tal, porque a gente também pega essas informações, mas a gente não tem como diferenciar isso no método. Eu queria que outros ecocardiografistas me ajudassem. O que eu acho que dá mais dúvida mesmo é a própria musculatura pectínea, porque o apêndice atrial, como a Marcele bem mostrou vários slides aí do apêndice atrial, ele algumas vezes ele é bem lisinho, né? Mas outras vezes ele tem várias reentrâncias, né? E fica difícil muitas vezes você saber se é um trombo pequeno ou se é uma musculatura pectínea que está ali. É lógico, você vai usar outros dados do eco, né? Por exemplo, o Doppler, né? A velocidade de saída do fluxo do apêndice, né? Você vai olhar também se ele está mexendo junto com a parede do átrio, né? Então esses dados ajudam a gente, mas tem outra coisa também, se tem bastante contraste espontâneo, né? Então esses dados ajudam a gente a dizer se é um trombo ou não. E tem um outro que eu tenho dificuldade algumas vezes, né? O que acontece? A gente trabalha com imagem de ultrassom e ali é difícil imaginar, mas tem um apêndice aqui tem as veias pulmonares. Essa divisão entre a parede do apêndice e a veia pulmonar tem uma refringência alta, né? E algumas vezes faz a sombra acústica bem dentro do apêndice. Aí você fica na dúvida, isso aqui é um contraste estático, que é pior do que o trombo, né? Vamos, né? Seria o contraste espontâneo importante, ou é só uma interferência acústica ali. Então são essas as dificuldades que tem. Tem dificuldades, né? O transesofágico tem uma sensibilidade boa, uma especificidade boa, mas tem algumas situações que são desafiadoras no meu ponto de vista. Bom, Marcele, parabéns pela apresentação, excelente. A minha pergunta como clínico é só uma dúvida, talvez até bastante específica. A ausência de contraste espontâneo nessa possibilidade de você fazer o diagnóstico falso positivo, ela define para você, ela te ajuda? Não? Pois mas o fato de ter ausência de contraste espontâneo numa definição de falso positivo não interfere? Eu acho
Não existe essa formação cronológica. Eu não migro do nada para um contraste grau 1, 2, 3 e depois trombo. Essas coisas, elas aparecem, claro que tem uma lógica, mas na verdade elas também podem aparecer. Então eu posso ter trombo naquele apêndice com um tamanho de átrio normal, um apêndice atrial contraindo bem a ponta dele, a base não contrai tanto quanto a ponta, mas eu fico na dúvida da imagem. E é ultrassom, né? Escala de cinza, etc e tal. Então, quer dizer, você acaba... Mas eu acho que a gente acaba pecando mesmo pelo excesso. Deixa eu dificultar ainda mais as coisas. Não existe uma lógica econormal, sem contraste grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, e não existe uma lógica temporal entre a fibrilação atrial e a ocorrência de trombo. Existem estudos que monitorizam pacientes que têm marca-passos, ressincronizadores, enfim, que estão gravando o eletrocardiograma do átrio full time, e comparando ao momento que esse paciente tem um evento clínico como um AVC. E o grau de discrepância entre o tromboembolismo e o momento em que ocorreu a fibrilação atrial é imenso. Não é que ele está em fibrilação atrial hoje, que vai ter AVC hoje ou amanhã, daqui a 3 dias. Às vezes o paciente teve uma fibrilação atrial há 2 meses atrás, permanece em ritmo sinusal e tem um tromboembolismo cuja origem é a cardiopatia, a atriomiopatia. Né? E o inverso, pacientes que às vezes fazem AVC como a primeira manifestação de uma patologia atrial. Toda alteração contrátil, toda alteração da reologia estrutural, às vezes mesmo antes de fazer FA, o paciente pode ter um tromboembolismo, e o que leva um questionamento entre os eletrofisiologistas muito grande das nossas diretrizes. Essa história de anticoagular um paciente durante 4 semanas e over. Isso é válido naquele paciente de baixo risco, com Chades-Vasque 0, 1 no máximo, que teve seu episódio de FA, que foi cardiovertido no pronto-socorro, meninos, etc. E que você liberou para alta com anticoagulação, e que esse paciente, ele é considerado de baixo risco, acabou sendo anticoagulado em função de um protocolo agudo. Agora, um paciente que tenha um risco alto, um Chades-Vasque de 2 ou mais, e que faça um episódio de fibrilação atrial, em tese, as nossas diretrizes estão desatualizadas. Porque esse paciente, primeiro, a taxa de recorrência é muito grande. Segundo, nem sempre quando o paciente tem fibrilação atrial, tem sintomas. Eu vou tomar anticoagulante só quando então tiver fibrilação atrial? Não. Hoje um colega médico chegou hoje, foi revertido a semana passada, e ele falou: eu tomei uma semana e para mim tá bom porque tá ótimo. Chades-Vasque 2, um colega falou: não é bem assim. Mas vou tomar anticoagulante a vida toda? Bom, isso é uma outra discussão. Mas simplesmente orientar o paciente que ele vai suspender a anticoagulação em 3 a 4 semanas só pelo fato do eco não ter tido trombo. Né? E segundo, que ele teve um episódio e já foi revertido, isso não faz sentido, exatamente por isso. A doença do átrio, ela é maior do que a fibrilação atrial. Parabéns, Marcele, muito bom. A minha pergunta é: paciente, você anticoagula ele, pergunta em geral, tá? 4 semanas, fazemos ou não um outro eco transesofágico para cardioverter esse paciente? Porque tem um estudo ali que mostrou que nem eco fez, né? O que vocês acham? Eu faço eco transesofágico, tenho um trombo, vou anticoagular 4 semanas. No dia antes da cardioversão, a gente faz um outro eco transesofágico para pesquisar se tem um trombo ali ainda. E a outra pergunta, até para o Eduardo Costa, aproveitando, paciente FA permanente, se ele pudesse passar paciente, as indicações de fazer a ablação da FA, se pudesse fazer um resumo para a gente também, tá? Obrigado.
com relação à sua primeira pergunta, na verdade, quando tudo começou, era uma alternativa. Ou se anticoagulava direto, ou se fazia o transesofágico num primeiro momento. Aí fazia empiricamente essa anticoagulação e depois já estaria-se apto a fazer a cardioversão sem eco, nenhum, 0 eco. E aí começou a nascer o eco nas 4 semanas. Né? Mas a coisa do custo ficou muito embolada lá atrás, de não arcar com os custos mesmo, estou falando de SUS, etc., de não fazer o eco na admissão. Quando você faz o eco na admissão, tem trombo e anticoagula, na prática clínica médica, e olha que eu trabalho nos dois, a gente faz o eco depois. Né? Mas não é isso necessariamente que a gente tem respaldo, só que isso foi mudando ao longo do tempo. Esse estudo, ele foi com 324 pacientes, é um estudo holandês, 3 centros acadêmicos, tá? Ele randomizou com eletro. E mais, se em 4 semanas depois você chegasse lá com eletrosinusal, independentemente de você ter tido uma FA nessas 4 semanas, não tinha problema. Ele ia te cardioverter ali também, sem eco. Então, assim, muito embasamento, só no eletro, teve todo um segmento, essas pessoas, elas tinham até um bastãozinho para segurar, para fazer a telemetria quando tem sintoma. Ele foi desenhado para não inferioridade, ele não foi desenhado para superioridade. Me incomodou o estudo, é um estudo extremamente recente, mas eu tenho que trazer à luz da discussão, né? E aí eu vou deixar agora o Eduardo falar da parte da ablação. Alexandre, um paciente que tenha feito um eco transesofágico, que tenha tido trombo, não existe diretriz ou estudo no mundo que vai me garantir que eu estou seguro de fazer uma cardioversão depois de 4 semanas, se ele não fizer um novo transesofágico. As diretrizes que existem paciente com FA, você não fez nada, fez uma anticoagulação e esperou 4 semanas para poder fazer a cardioversão. Quantos pacientes que dentro desse protocolo a gente faz o eco transesofágico e detecta trombo? Não significa necessariamente que todos vão ter tromboembolismo. Não significa que todos vão ter desfecho clínico, que é o AVC. Mas não é incomum a gente detectar pacientes anticoagulados que façam trombo, né, Paulinho? Né? Essa semana nós temos uma paciente em comum. Exato. Nós temos uma paciente de alto risco, com uma cardiomiopatia hipertrófica, operada, com um marcapasso por BVT, e que fez a fibrilação atrial, está sendo acompanhada na clínica, fez anticoagulação, fez FA, a classe funcional dela caiu, está em classe 3. Começamos a anticoagulação, fizemos um primeiro eco transesofágico, baita de um trombo, com anticoagulante. Repetimos, esperamos mais 30 dias, aumentamos a dose, fez o eco transesofágico, trombo. O que você faz com isso? Está tomando anticoagulação. Off-label, que não se fale nisso, eu aumentei a dose para a dose de TEP, de um anticoagulante. Aumentei a dose de TEP off-label completo. Essa semana ela fez um novo ecocardiograma com o Paulo, com trombo. Ia fazer uma cardioversão segunda-feira. Então, assim, tem trombo. Quem quiser cardioverter, que o faça. Eu não faço uma tentativa de cardioversão sem um novo controle ecocardiográfico. Em hipótese nenhuma, na minha opinião. Mas isso não existe, no meu conhecimento, um estudo que embase aquilo que eu estou falando. Mas na experiência clínica, eu não faço. A segunda coisa é no paciente com FA permanente. Aí o termo já vai ajudar. Persistente / permanente. Permanente é aquele que você já jogou a toalha e esquece, não vai fazer nada por ele, né? Mas pode ser permanente para você e não ser permanente para mim. Eu posso analisar que por algum motivo ainda há uma chance de resgatar aquele átrio, de tentar fazer com que aquele átrio volte. O átrio é muito grande, o átrio é muito isso, muito aquilo, não sei se há muito tempo. Claro, quanto maior a duração da fibrilação atrial, como o Marcelo mostrou, menor a chance. Então, tempo é ritmo sinusal.
É isso, nós temos que correr atrás do tempo de fato. Esse último estudo que você mostrou tem um viés imenso, que parte desses pacientes reverteram espontaneamente. E o N dele não deu força suficiente para provar que você tem que cardioverter mais cedo. Tudo bem, pode fazer o quê? Então, assim, agora, na fibrilação atrial persistente, naquele paciente que você puxa, será que vale a pena? Será que está no tempo ainda? Será que eu vou beneficiar? Será que isso? Será que aquilo? Leva para uma ablação? O paciente tem sintomas ou não? E os sintomas da fibrilação atrial permanente ou persistente são muito frustros, é um cansaço inespecífico, é uma dinamia, mistura-se com a idade, eu já não sou mais aquela coisa que eu era. O que eu costumo fazer na situação, se eu vou decidir se ele paciente vai ou não vai para uma ablação, por exemplo, que é um procedimento invasivo, intervencionista, né? Eu normalmente faço uma cardioversão antes. Anticoagulo, claro, óbvio, faço uma cardioversão e aí os pacientes falam, doutor, eu melhorei muito, fiquei muito bom, eu passei 2 semanas de rei, é como se eu não tivesse mais nada, melhorei tudo, só que eu voltei a piorar, doutor. Então, este paciente eu vou atrás. Esse paciente, claro, de acordo com o tamanho do ar, duração, patologia, idade, todo o restante, claro que a gente tem que definir. Mas esse paciente em que eu faço um test drive de quanto o ritmo sinusal é diferente clinicamente do ritmo de fibrilação atrial, é o paciente que eu aposto. É o paciente que me dá muito mais argumento de tentar fazer um procedimento intervencionista como a ablação por catéter. Não sei se pensam diferente. Reforçando a sua fala, qualquer paciente que reverte FA, ele vai ter melhora, né? Aí, quanto avaliar essa melhora, que eu acho que é importante. Não, todo paciente que reverter vai se sentir melhor, invariavelmente, até pela própria sintomatologia da arritmia, né? Então, isso só corrobora o que você está falando, né? Agora, o quanto avaliar, até que ponto você tem critério de ordem técnica para indicar a ablação, é a grande dúvida da gente. Bom, só para falar de estatística, né, que o Alexandre perguntou, o Eduardo comentou, por exemplo, se eu tiver um paciente com trombo, tá, o paciente já tem o trombo, o que eu tenho de dado, né, com relação a desaparecer esse trombo com anticoagulação? Se o estudo antes dos NOACs mostrava que 80% dos pacientes com trombo revertem esses trombos, 20% permanece o trombo após 7 semanas de Marevan, tá? Após os NOACs, né? Porque aí já é diferente. Eu não tenho paciente com trombo e eu anticoagulei. Vamos fazer o seguinte: a referência que eu tenho eu peguei pacientes com FA, anticoagulei com a pixabana, depois de 4 semanas eu fiz o transesofágico. O que eu achei? 5,5% com trombo. E contraste espontâneo também, mas a permanência do trombo, 5,5%. Né? Então é esse dado. E outra coisa, o que eu pensava quando era residente de cardiologia, antes de fazer eco, né? Você fala assim, não, tem o trombo ali, vai cardioverter, vai sair, não é que o trombo vai sair igual eles estavam falando, é após a cardioversão que é o problema, né? Tudo começou com as 4 semanas e tudo, o que o pessoal começou a fazer? Vamos cardioverter, faz o transesofágico antes, vê como é que está o contraste, vê como está a velocidade no apêndice, cardioverte, faz o transesofágico depois. O que acontecia nesse tempo? Piorava muito o contraste espontâneo, diminuía a velocidade de saída do apêndice, né? Exatamente, a Marcele teve um slide mostrando exatamente isso, e é por isso que aí o que acontece, o tromboembolismo é tardio, pode ser tardio mesmo, porque o músculo continua, né, mesmo em ritmo sinusal, o músculo continua atordoado. E esse atordoamento tem... Isso, exatamente, olha aí, ó. Exatamente. E após esse atordoamento posterior, tem relação com o tempo de FA prévio, né? Então, se o paciente estava em muito tempo de FA, eu vou esperar um atordoamento maior, né? Vocês que estão na linha de frente, no pronto-socorro,
O paciente chega com fibrilação atrial. Qual a experiência que vocês têm em relação a acesso à ecocardiografia, à indicação de cardioversão precoce? Sabe, Dé? Não sei, eu peguei PFA. Vocês pegaram o PFA? Como é que funciona? Vivi, que tal mais tempo? Eu acho assim, fazer a cardioversão precoce não faz. Não. Entendeu? Acho que você leva muito em consideração também a idade do paciente e a sintomatologia que ele teve. Mas eu acho que ali não acontece. Você tem acesso fácil ao eco, né? Você tem cardiologista no hospital que faz. E aí eu acho que eles preferem, mais dinâmica hospitalar lá, levar o paciente para UTI, fazer o cardiograma, fazer a anticoagulação primeiro. Controle de Acho que eles Deitado. vão nessa wait and see, assim. Isso é importante porque parte desses pacientes, enquanto estão esperando o eco, isso, aquilo, reverteram. Cansei de passar vergonha, o paciente de jejum, eu papar lá, com tudo lá, reverteu. Cansei. Não significa que eu tenho uma confiança expectante em todos os casos. Né? Então, assim, depende do que você falou, da repercussão clínica, da necessidade ou não. Obrigado. Da necessidade ou não de você tentar intervir mais rapidamente, porque sabe que às vezes em algumas situações o paciente vai e volta com fibrilação atrial e vai conseguir atendimento médico daí a 3 semanas, 1 mês, 2 meses, se é que voltam. Então, assim, no mínimo sair com uma orientação, olha, procure seu cardiologista, se tiver de fato um Chades-Vasque que precise ser anticoagulado, anticoagule, e depois o paciente segue o rumo, mas acho que essa orientação ela é muito importante. Esse respeito pela fibrilação, né? Porque essa coisa de você ter um encaminhamento, eu acho que para todos os residentes, né? Essa coisa de você fazer o tratamento do socorro, mas ter o segmento. O segmento da fibrilação atrial é muito importante. Não pode acabar ali, mesmo tomando anticoagulante, acabou. Tem que ter um encaminhamento do especialista, tem que continuar dando, porque muita coisa é assintomática. Dúvida clínica, não é ecocardiográfica. O paciente tem uma fibrilação atrial persistente ou permanente, não importa, está anticoagulado há 4, 5 anos e vai precisar fazer um procedimento de uma intervenção cirúrgica, uma colecistectomia, por exemplo. Tem 72 anos, função renal normal e toma um NOX da vida. Quanto tempo, normalmente, nós suspendemos o anticoagulante pré-cirurgia? A gente deve seguir a meia-vida daquela droga. Porque tem drogas que é de 12, tem drogas que é uma vez ao dia. Aí você pode colocar um acréscimo de até o dobro do tempo. E aí, isso é uma coletânea de coisas que a gente lê. Tá, ok. Então, assim, a minha prática clínica se o paciente toma uma medicação uma vez ao dia, eu vou dar 48 horas antes. E dependendo da gravidade dele, eu posso até pensar na fonte de heparina. Porque eu não sei, sabe qual é o problema do idoso que opera? Ele fica internado no tempo. E aí ele fez uma colecistectomia, aí daqui a pouco ele botou um dreno. Essa era a segunda pergunta, E aí, nesse momento, eu fico muito mais tranquila com a heparina, se ele tiver condições renais, tudo, dependendo do que você for julgar. Porque deixa ele zerado, né? Agora mas tem procedimentos. Você está considerando um paciente que vai permanecer por um período mais longo? Não, senão não. Ou invariavelmente esse que vai sair logo? Não, aí esse que sai logo, aí o cirurgião também tem que autorizar, ele já teve problema em relação a isso, mas aí o cirurgião autorizando 24 horas depois você começa de novo. Você também teve comentou que uma coisa outra vez. Eu tenho uma certa preocupação com o lado da banda em relação ao tempo. Então, habitualmente, isso não é nada, como é que se diz, baseado no tempo. É somente se procura fazer um tempo maior para ela, pelo menos deve mais de 24 horas. Uma coisa que vale a pena lembrar nos 72 anos é a função renal e qual é a droga. Tem droga que é mais gravidade baixa, né? Aí tem os antiagregantes também, aí você tem que pesar esse tempo antes. Nós temos um paciente lá na clínica que acompanha há anos conosco, paciente que usa marca-passo e
tinha fibrilação atrial e uso dos NOACs já. E aí ele voltou agora, há um mês atrás. Ele era um paciente advogado, superativo, ia sozinho para o consultório. E aí, a hora que eu chamei para o controle, eu nem o reconheci, porque ele veio com a esposa, com afasia, hemiplegia, e ela me falou que ele teve que fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço, e o cirurgião, acho que por não conhecer a logística da anticoagulação, deixou 3 semanas sem anticoagulante e ele AVCzou, né? Então, assim, acabou com a vida daquele. Era outra pessoa, absolutamente outra pessoa. E a regra, então, a regra em média, 5 a 7 dias, pelo menos. Que a gente vê. Fazer um CAT nos hospitais onde nós trabalhamos para ver quanto tempo se recomenda suspensão. As pessoas não sabem. É mesmo feito por cardiologista nas nossas instituições. 1 semana, pelo menos, do Ricódio e NR na véspera. Que nem tem indicação de fazer. Né? Eles suspendem 1 semana, como aconteceu. E muito, muito comum a gente ver isso na clínica. A probabilidade realmente maior aqui que nós estamos conversando, só da FA, é de trombo. O sangramento é outra coisa. Então, deixa. Um negócio extremamente importante, porque existe um delay muito grande entre a sua orientação e a saída do paciente. E não existe esse intercâmbio ideal do procedimento do cirurgião com relação ao clínico nesse contato da necessidade, nem que seja a ponte ou de você retornar um anticoagulante. E é aí que realmente acontecem as grandes catástrofes, né? Eu tenho um paciente valvopata mitral que fez uma cirurgia abdominal, estava orientada, por alguma razão ela fez uma intercorrência, permaneceu algum tempo a posteriori internada e fez um AVC internada, sem uso de anticoagulante, não tinha ponte, não tem nada, mas acontece, infelizmente, mesmo que a gente oriente. Então hoje, até nas avaliações que eu faço, eu sempre procuro deixar evidente a necessidade da retomada em tempo breve. eu não vou deixar ele existe a pressa, Há 1h30, Dr. Edson estava no plantão, todo paramentado, recebendo um paciente que eu estava acabando de colocar um ressincronizador. Passei o caso para ele de uma paciente que e que toma um dos anticoagulantes devido a um fluxo atrial que teve há algum tempo atrás. A prescrição que eu fiz foi retomar o anticoagulante amanhã. Eu abri, puncionei 3 locais, o biclávia, tunelizei, fiz tudo. O anticoagulante é prescrito imediatamente após o procedimento, salvo sangramento ativo. Né? Então, assim, um paciente que toma anticoagulante, normalmente o risco de ter sangramento pela ponte de heparina é maior. Claro, eu falo ponte de heparina na dose de anticoagulação, por exemplo, 1 mg por quilo de enoxaparina. Se você, paciente de alto risco, está manipulado, está com sonda, precisa drenar, precisa reoperar, e você vai fazer uso como profilático para trombose, é uma coisa. Agora, se você de fato vai anticoagular, usar a heparina ou usar o anticoagulante, o risco de sangramento não vai diferenciar e aumenta, na verdade, a minha preocupação é com a retomada da anticoagulação plena e prévia antes da liberação da UTI, antes da liberação do quarto. Então, normalmente a gente começa a anticoagulação imediatamente, salvo situação clínica diferente. Fez uma RTU, está sangrando. Claro que não tem jeito. Ou aquele paciente que sai, não vou deixar com anticoagulante agora, já vi isso também, vou deixar com clopidogrel e AS, vou mandar embora. Não vai fazer nada, mas infelizmente tem isso. Queria agradecer, Marcele, muito obrigado pela sua participação, sensacional como sempre. Turma, muito obrigado. As nossas próximas reuniões vão estar sendo colocadas no grupo, mas de antemão já queria dizer que no dia 17 de agosto o nosso simpósio está virando gente grande, nós vamos fazer um simpósio internacional
é um sábado de manhã, nós vamos falar sobre genética em cardiopatia, genética em arritmia cardíaca. Isso vai estar sendo elaborado, divulgado, e vai ser uma honra muito grande encontrar todos vocês. Marcelo, muito obrigado, parabéns, baita privilégio nosso.